Seguimos ao vivo para todo o Brasil, para você que nos assiste de casa, do trabalho, seja lá de onde for, bem-vindo sempre, viu? 8 horas e 47 minutos, vamos juntos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo, bom dia. Todos são bem-vindos aqui, bom dia. Vamos lá então com o nosso primeiro assunto. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou em primeiro turno a PEC do voto impresso. No resultado final foram 229 favoráveis, 218 contrários, uma abstenção e 64 ausências. Como a matéria não obteve os 308 votos que são necessários para que seja votada em segundo turno, a PEC foi então arquivada, foi para dentro da gaveta. Logo após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático e afirmou esperar que o assunto seja encerrado. Vamos ver. O resultado da PEC não alcançou o quórum específico para a sua aprovação. Ela vai ao arquivo e, com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano, com esse viés de constitucionalidade encerrado. Nós não teríamos tempo nem espaço para iniciarmos nova discussão. É importante que haja o bom senso, de agora em diante, por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Judiciário, para que todos nós possamos nos sentar e escolher uma maneira racional, clara, objetiva, de aumentarmos a transparência, a auditagem, as dúvidas que, por acaso, possam pairar ainda em cima do sistema eleitoral, da forma como se conduz. Alexandre, primeiro, diante do resultado, era algo esperado ou ainda havia alguma esperança de que, de fato, a PEC pudesse ir adiante? Bom, em primeiro lugar, eu vou tomar emprestadas palavras da ex-presidente Dilma, né? Fazer uma comparaçãozinha. Nessa votação, quem ganhou, não ganhou. Né? Quem ganhou, perdeu. E quem perdeu, perdeu também e não ganhou. Então, não ganhou nem quem perdeu, nem quem ganhou. E perdemos todos, né? Porque partidos políticos, candidatos e eleitores não terão aquela segurança da garantia do voto. Mas, enfim, foi um resultado talvez esperado, porque toda a mídia estava fazendo campanha contra o voto auditável. Ainda assim, foi aparentemente apertado o resultado, só que, no fundo, foi uma goleada que sofreu o voto auditável, porque faltaram 79 votos para chegar aos 308. E não adiantaria as ausências votarem a favor, nem a abstenção votar a favor. O que foi decisivo foram os votos contrários. 218 votos contrários já estabelecem um limite de 295 votos, não permite jamais que chegue a 308. Então foi um resultado bem claro e decisivo pelo voto contra. Né? Não foi, volto a dizer, não foram as ausências ou abstenção que decidiram isso, foi o voto contra que decidiu. Elisa? Alexandre, você avalia que Arthur Lira, presidente da Câmara, conseguiu atingir o foco dele de levar o assunto então para plenário e vamos discutir aqui, vamos todos votar e diante do resultado o assunto encerrado. Você acredita que ele atingiu o objetivo e mais, o assunto vai se encerrar mesmo? Não, ele próprio disse isso agora. Nós ouvimos ele dizer isso. Ele disse o seguinte: esse assunto está nesse ano com esse viés de constitucionalidade encerrado. Não dá mais PEC. Esse viés está encerrado. E o outro? Lei ordinária, resolução, o quê? Ele vai mais adiante. É importante que haja bom senso de agora em diante por parte do Poder Executivo, né, por parte do Poder Judiciário, para que todos nós possamos nos sentar e escolher uma maneira racional, clara e objetiva de aumentarmos a transparência, a auditagem, né,
as dúvidas que por acaso possam pairar ainda sobre o sistema eleitoral da forma como se conduz. Ele disse que uma porta está fechada constitucional e escancarou a outra. Ele está fazendo sugestões aqui para os outros poderes, vamos sentar e vamos discutir o que pode ser feito. Foi o que ele disse, foi o que nós acabamos de ouvir, foi o que ele declarou lá no encerramento da votação, ao arquivar a saída constitucional para o assunto. Elisa? Ainda falando sobre esse tema, Alexandre, sobre a votação da PEC do voto impresso, eu vou trazer agora algumas informações ali, trazendo uma lente de aumento em cima de como se desenrolou essa votação. Por quê? Como vocês viram agora há pouco, o número de votos não atingiu os 2/3 que são necessários em plenário para a aprovação de uma PEC. E aí, quando a gente observa os partidos, por exemplo, a gente traz aqui para vocês um destaque para a gente observar as bancadas divididas. No DEM, foram 46% a favor do voto impresso, 28% contra. PSDB, 43% a favor, 37% contra. PSB, 35% a favor, 54% contra. Nas ausências, os destaques são das bancadas que poderiam ter ajudado o governo a aprovar a PEC, mas preferiram não comparecer. Entre os progressistas, 26% se ausentaram, o que é o maior índice do plenário. E no Podemos, outros 20% não compareceram. Alexandre, se tivessem comparecido, poderia ter mudado o cenário, o resultado final dessa PEC, ou mesmo assim não teria sido suficiente? Não teria sido suficiente, né? Os votos contrários, 218, estabelecem um teto, a partir do qual, um teto que dá uma diferença de 13 votos por aí, que ficariam faltando de qualquer maneira, né? Então, agora, o que a gente viu aí é que o governismo ficou inferior ao partidarismo, digamos assim, vamos chamar assim o espírito de corpo dos partidos políticos depois daquela conversa com o ministro Barroso, né? Aquela história de ter telhado de vidro no uso do fundo eleitoral, do fundo partidário, é que todo mundo ficou com o pé atrás, muita gente ficou com o pé atrás. Agora, interessante a gente observar, como você mostrou, né? O DEM teve 46% a favor. Foi o partido que... E é o partido que mais tem votado a favor do governo, né? O PSDB teve 43%, 44% a favor. Por quê? Porque o PSDB já passou por isso, já sofreu isso, já passou um ano tentando desvendar a apuração e não conseguiu, lá naquele Dilma versus Aécio, né? Então, o PSDB tem história para isso, né? Agora, vimos que os progressistas, embora tendo o ministro-chefe do Gabinete Civil, né, teve 27% se ausentando. O Podemos, 20% se ausentando. É a omissão necessária pró-partido. Eu não vou me meter nisso, né? O fato é que está metido nisso. Eles são alvo de votos, né? Aquilo que eu chamei outro dia de masoquismo. Puxa, eu não quero que seja garantida a segurança daquele que votar em mim, né? Do voto que vier a meu favor. Fica muito estranho. Então, foi um resultado que acho que dependeu muito da posição dos partidos e não da convicção deles, porque, afinal, é a primeira vez que a Câmara rejeita essa proposta. Já aprovou proposta de Roberto Requião, do PMDB, lá em 2001, já aprovou proposta do PCdoB e do PDT, do Flávio Dino e do Brizola Neto, né? E já aprovou a proposta 433-7 de Bolsonaro, logo ali em junho de 2015. E agora rejeitou. Então, o que mudou? Foi uma posição dos partidos acima de suas próprias convicções quanto à segurança do voto. Elisa? Vamos em frente aqui para o próximo assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu nesta semana, na segunda-feira, em um almoço em São Paulo, você está vendo aí a imagem, com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que deixou o DEM rumo ao PSDB
e pretende ser o candidato a governador do estado, apoiado por João Dória, que deve se candidatar à presidência em 2022. Como você avalia esse encontro, Alexandre Garcia? Esse menu foi bem digerido ou tinha alguma pedrinha ali no meio desses pratos difíceis de serem digeridas? Olha, eu aplaudo, porque finalmente, nesses tempos tão bicudos de confronto entre poderes, finalmente a gente vê a prática da harmonia entre poderes. Um juiz do Supremo com um representante do Legislativo e um representante do Poder Executivo, no caso estadual. A harmonia entre poderes, né? Conversem à vontade e desejo que tenham feito uma boa digestão. Elisa? Vou trazer então aqui o próximo assunto, Alexandre Garcia, para a gente poder falar sobre a Lei de Segurança Nacional. Foi discutida ontem, né? O Senado aprovou então o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e adiciona ao Código Penal os crimes contra a democracia e soberania nacional. Essa lei foi usada dezenas de vezes nos últimos anos, tanto pelo governo quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Essa proposição revoga a lei que foi criada lá na década de 80, em 1983, período da ditadura militar, e foi criada para proteger a integridade e a soberania nacional em casos como calúnia ou difamação contra os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado. A votação ocorreu de forma simbólica e o projeto vai agora para a sanção presidencial. Como você avalia, então, Alexandre, essa votação e a aprovação agora que abriu alas para que o assunto chegue até as mãos do presidente da República? A história dessa lei começa no dia 25 de julho de 1966, no aeroporto de Guararapes, quando um terrorista pôs lá uma bomba, né, uma mala explosiva, que arrancou a perna do atacante do Santa Cruz, o Canhão do Arruda, e matou um almirante, matou um jornalista e se destinava a matar o presidente da República, né? Aí, em março de 66, aliás, o presidente da República não, Costa e Silva ainda era comandante do Exército, né? Ministro do Exército. E aí o presidente da República, em março, 13 de março do ano seguinte, através de um decreto-lei, baixou a Lei de Segurança Nacional para punir atos terroristas, atentados, né? E já incluindo punir notícias falsas. 1967, isso não é novidade, né? Aí essa lei foi modificada por Geisel, deu uma amenizada na lei, porque ele estava naquele processo de abertura. A lei aí sim tinha passado pelo Congresso, por proposta do presidente. Depois Figueiredo propôs ao Congresso mais uma amenizada, foi amenizada de novo, então, em 1983, né? E esse é o texto que está em vigor até hoje e agora foi revogado pelo Senado, vai à sanção presidencial. Agora, a gente está vendo que simplesmente transfere para o Código Penal muitas ambiguidades, como, por exemplo, a palavrinha grave ameaça. O que é grave ameaça? Aplica grave ameaça num deputado e ele é preso pela Lei de Segurança Nacional, como está preso o deputado Daniel Silveira. Nós somos um país que temos um deputado preso, um jornalista preso, é coisa de Venezuela, né? Mas temos. E continua lá a notícia falsa. Às vezes a notícia não é falsa, às vezes a notícia contraria o outro radicalismo, que é impor uma verdade vigente, absoluta, né? E se contrariar aquela verdade, isso é notícia falsa. Isso é coisa de 1984 do George Orwell, né? Então, eu não sei se melhorou, porque vai tudo isso para o Código Penal, né? Então, são crimes de espionagem, está a serviço de uma nação estrangeira para fazer mal ao país, né? Vender segredos brasileiros
para outro país, né? formar grupo terrorista, sabotagem, e tem outras coisas também que fica indefinido. Porque é permitido manifestação, mas se for com fins sociais, o sujeito vai lá e bota o carimbo, isso aqui é fim social, então a gente pode tocar fogo na praça de pedágio, a gente pode destruir o trator, pegar um trator e destruir um laranjal, né? Invadir terra. Então, não resolveu. O fato é que não resolveu. Eu sei que a tentativa é tirar, sim, ficou a marca, Lei de Segurança Nacional, porque é de 1967, né? Ficou essa marca. Talvez fosse mais sensato apenas mudar de nome, né? A Lei da Segurança do Estado, que na verdade é a Lei da Segurança do Estado. Por exemplo, a lei vigente diz que caluniar ou difamar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o presidente da República, dá de 1 a 4 anos de prisão. Né? E depois injúria ofensiva corporalmente a essas autoridades, aí dá de 1 a 3 anos de prisão. Né? Vamos ver agora, o presidente da República está com um problema sério na mão, que é não perder a eficácia de uma lei que proteja o Estado brasileiro, e, ao mesmo tempo, que não fiquem ambiguidades a respeito da interpretação da lei. Porque é essa a pior coisa de uma lei. Ficar ambíguo, aí fica à mercê do juiz decidir para que lado ele quer ir. Né? Então, não foi a solução definitiva dessa questão. Elisa? Ambiguidade. Quando a gente fala de liberdade de expressão, não é, Alexandre? As interpretações são inúmeras, né? O que é um crime e o que é liberdade de expressão? O que é uma calúnia e o que é liberdade de expressão? Até que ponto eu estou contando uma mentira ou eu estou me expressando com a minha liberdade? Essa mudança que a gente observou, então, da Lei de Segurança Nacional, agora alguns detalhes serem incorporados ao Código Penal, traria alguma abertura maior para a liberdade de expressão e para que ela seja respeitada? Eu temo que não. Isso é que é o pior. Né? Porque quando começam a regulamentar liberdade de expressão, já não é mais liberdade. Né? Basta o que está na Constituição e não é cumprido. Artigo 220 da Constituição está muito claro. Né? A liberdade é plena em todas as, vamos atualizar, plataformas, né? E não haverá lei para estabelecer censura. Mas no momento em que houver algum tipo de restrição, né? Liberdade de opinião, de pensamento, que está lá na cláusula pétrea do artigo 5º, que já não é mais pétrea, né? Porque até prefeito pode alterar, sob a permissão do Supremo. Então, são essas coisas perigosíssimas para a democracia verdadeira, para a prática. Democracia não é só um livro escrito chamado Constituição, é a prática. Né? A prática das liberdades. O Estado foi feito para o indivíduo, para o cidadão. A Constituição é para limitar o Estado, não é para limitar o cidadão. Isso é liberdade. Elisa? Alexandre, obrigada por mais um dia, bom dia e amanhã nos vemos mais uma vez. Nos vemos amanhã e aproveitem o dia. Obrigado pela audiência. Eu lembro aqui sempre, para você que nos acompanha ao vivo diariamente, que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.